E aí, tudo beleza com você? Aqui é o John do MegaMed e hoje vou falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, ou lúpus. It's never lupus. Happened in lupus. Increased platelet count can cause blood clots. ANA was negative. It's not lupus. Hallucinations are a symptom of psychosis, which is the fourth diagnostic criteria. It's official. This is lupus. Então, para começar, vamos à definição. A definição de lúpus é a seguinte: ela é uma doença inflamatória crônica de caráter autoimune que atinge múltiplos órgãos. Quanto à sua epidemiologia, ela é mais frequente em mulheres, tanto que a proporção é 10:1. Ou seja, o que significa isso? Significa que da população em geral que possui lúpus, você tem 10 mulheres para um homem que teria lúpus. A principal idade onde as mulheres manifestam lúpus é na idade fértil de 20 e poucos a 30 e poucos anos. Agora, com os fatores genéticos, você teria alguns genes responsáveis pela evolução do lúpus, como os genes HLA-DR2 e o gene HLA-DR3, que são componentes do sistema de histocompatibilidade humana. Com os fatores hormonais, temos que tanto o estrógeno quanto a prolactina exacerbam, ou seja, aumentam os sintomas do lúpus, enquanto que hormônios como a testosterona ou outros androgênios, eles são hormônios imunossupressores, ou seja, eles têm o papel, eles têm a função, eles têm a capacidade de suprimir ali, em questão fisiológica, claro, o sistema imune. Logo, você tem a testosterona, ela diminuiria os sintomas, a intensidade dos sintomas de lúpus. E por isso, pelos fatores hormonais, seria uma das explicações do porquê mulheres desenvolvem mais lúpus do que os homens, já que o estrógeno e a prolactina são hormônios que exacerbam, ou seja, intensificam o lúpus. Os fatores ambientais, temos primeiro aqui a luz ultravioleta, que desencadearia os efeitos do lúpus, e além disso temos também a infecção pelo vírus Epstein-Barr. Então, tanto a luz ultravioleta, que pode vir do sol, tanto a infecção por vírus Epstein-Barr seriam fatores ambientais que serviriam como gatilho para os sintomas do lúpus. Agora, em seguida, temos a patofisiologia. A patofisiologia seria como essa doença, como o lúpus, acontece, ou seja, como que ocorre essa doença. E ela ocorre da seguinte forma. Você tem o sistema imune da pessoa, e esse sistema imune ele acaba tendo um mau funcionamento. E com esse mau funcionamento, o próprio sistema imune acaba atacando alguns componentes do organismo da pessoa. Então você tem alguns anticorpos que vão se ligar a componentes de células, como por exemplo as células epiteliais, e esses anticorpos, ao se ligarem nesses componentes, eles já vão estar causando algum dano, porém, também, ao esses anticorpos se ligarem aos componentes celulares, eles vão formar imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles vão se depositando em alguns órgãos do indivíduo, e lá, esses imunocomplexos acabam causando alguns dos danos, como, por exemplo, o dano renal. Então, o dano renal, por exemplo, ele é causado pela deposição de imunocomplexos, que é formado por autoanticorpos, ou seja, anticorpos do indivíduo que não estão tolerando componentes do próprio organismo, que se juntaram com algumas partes das células do próprio organismo, ou seja, formam esses imunocomplexos que vão causar os danos no organismo humano. Depois temos o diagnóstico. Então, quanto ao diagnóstico, ou seja, quanto aos fatores que podem levantar suspeitas de que a pessoa realmente possui o lúpus, teríamos o seguinte. Você tem aqui 11 fatores. Esses fatores, se a pessoa apresentar 4 ou mais positivos, você teria uma indicação de possível lúpus. Então vamos aos fatores. Primeiro, o eritema malar, que seria aquele eritema na face, em forma de borboleta. Segundo, a lesão cutânea crônica, em forma discoide. Terceiro, fotossensibilidade. Quarto, úlcera oral ou nasofaríngea. Quinta, artrite não erosiva acometendo 2 ou mais articulações. Sexta, pleurite, seria dor, atrito ou derrame, ou pericardite. Sétimo, acometimento renal. Oitavo, convulsão ou psicose. Nono, alterações hematológicas. Décimo, alterações imunológicas. Ali você tem todo aqueles fatores anti-DNA que são detectados em exames laboratoriais.
E em 11º lugar, temos os anticorpos antinucleares, que seria o título elevado de FAN, que pode indicar lúpus. Depois disso, temos o quadro clínico. O quadro clínico seriam os sintomas que as pessoas que possuem lúpus apresentam. Então, para começar, temos alguns sintomas inespecíficos, que estão presentes também em outras doenças. Então, vamos começar pela febre, perda de peso e fadiga. Depois temos alguns sintomas que são mais específicos do lúpus, como, por exemplo, o clássico eritema facial em asa de borboleta, que é um sinal típico e clássico de lúpus. Temos também outras lesões cutâneas, que são mais comuns em locais onde onde a pessoa é exposta ao sol, como, por exemplo, na região superior do dorso e também nos antebraços. Após isso, também temos artrite, pericardite, leucopenia e lesão renal, como eu tinha mencionado, dos imunocomplexos. Temos também alopécia, que é uma causa no couro capilar da pessoa. Temos também convulsões, psicose e neuropatia periférica. Então, como eu coloquei na definição, ela é uma doença de caráter que atinge múltiplos órgãos, ou seja, vai desde o órgão pele, o eritema facial, lesões cutâneas, até o órgão cérebro e outros componentes do sistema nervoso, como, por exemplo, a convulsão e a neuropatia periférica. Agora, aqui na questão laboratorial, você tem alguns exames que são utilizados para detectar, para indicar que seria lúpus ou não, no caso do paciente. Então, alguns autoanticorpos seria a detecção do autoanticorpo anti-SM e a detecção do autoanticorpo anti-DNA de dupla hélice. O tratamento, ele também é multifatorial. A doença é multifatorial, o tratamento ele acaba sendo multifatorial também. Então você tem alguns tratamentos que vão focar, por exemplo, na lesão renal, na lesão cutânea, porém, o core, o centro do tratamento, seriam em alguns imunossupressores, já que a doença ela é principalmente de caráter autoimune, ou seja, o sistema imune da pessoa está atacando o próprio organismo, então os médicos eles utilizam imunossupressores para tentar barrar um pouco esse ímpeto do sistema imune da pessoa. Então foi isso, pessoal. Se vocês curtiram, deixem um like, deixem nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão. Eu vou estar deixando também na descrição desse vídeo os materiais que eu utilizei para fazer esse vídeo. Para quem tiver interesse em aprofundar os estudos, para quem tiver mais curiosidade, eu vou estar deixando na descrição os materiais que eu utilizei para estar fazendo esse vídeo. Valeu, até mais, é isso aí.